Homilia diária, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração. Vamos agora refletir exatamente a liturgia de hoje, mas antes vamos fazer uma oração. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedeste do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir dessa consoladora profecia, unidos em coração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. A primeira leitura de hoje é do primeiro livro de Samuel. Em Israel existiam duas correntes, uma a favor da monarquia e outra contra a monarquia. Acabou por vencer a corrente favorável à monarquia e Deus, diríamos nós, condescendeu com a nova forma de governo e converteu-a em meio para levar por diante a obra da salvação. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. A corrente antimonárquica apontava as consequências sociais da instituição da monarquia, enriquecendo da família real e dos nobres à custa do povo, que será cada vez mais pobres. Os profetas apontam o dedo contra esses abusos. Basta lembrar as censuras de Natã a Davi, está em 2 Samuel capítulo 12. As de Elias e de Acabe e de Jezabel, tem 1 Reis capítulo 21. Vários reis favorecem a idolatria ou não tomam medidas eficazes contra ela. A monarquia pressupõe a secularização da concepção teográfica da comunidade israelita, que assim entra no jogo político do Meio Oriente, fato que terá muito descalabro e também desastres sucessivos. O povo já não confiava unicamente em Deus, quer um rei como outras nações têm, quer certezas, garantias mais evidentes. Só um rei poderá realizar a união das tribos. Deus, condescendente, e exorta Samuel a dar um rei ao povo. As consequências negativas não se fazem esperar. Então nasce o profetismo. Os profetas censuram com frequência as injustiças, a paganização do culto, a política de alianças com grandes potências do Meio Oriente. Os autores sagrados fazem uma avaliação pessimista e também negativa da instituição monárquica. Já no Evangelho de Marcos de hoje, a palavra em Jesus consiste em falar e em fazer. Por isso, as curas realizadas por Jesus são palavras. Marcos, depois de nos dizer que Jesus anunciava a palavra, oferece-nos um exemplo prático dessa palavra atuante. O fato da narrativa que ouvimos está nas palavras, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. O milagre confirma o poder de reconciliação com Deus, reivindicado por Jesus. A atenção é mudada a cada instante, de um mal físico para um mal mais profundo, o pecado que paralisa um homem, impedindo de avançar segundo o projeto de Deus.
Os escribas compreendem o alcance das palavras de Jesus, mas não estão dispostos a aceitar uma tal blasfêmia, porque só Deus pode perdoar os pecados. Jesus reage, reforçando a sua afirmação. Pois bem, para que saibeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te. O milagre é sinal do poder de Jesus. A cura do paralítico é uma síntese da palavra pregada por Jesus. O reino de Deus está próximo, porque Deus decidiu oferecer o seu perdão aos homens. Esse perdão introduz o homem todo, corpo e espírito, na salvação. Meditação. O povo de Israel confiava no poder de um rei que realizasse a união das tribos, promovesse o bem-estar de todos e conduzisse os exércitos contra os seus inimigos. Deus, condescendente, exorta Samuel a dar um rei ao povo, mas o seu plano vai por diante e há de surpreender aqueles que confiavam mais na ajuda mundana do que a ajuda divina. O Evangelho mostra-nos a diferença entre a ajuda que vem dos homens e a ajuda oferecida por Deus. Os 4 amigos do paralítico puseram-no num catre e levaram-no a Jesus. Que mais podiam fazer? Por sua vez, Jesus faz o que só Deus pode fazer pelo homem. Levanta-te, pega o teu catre e vai para a tua casa. O Senhor cura o doente de paralisia e do pecado. Os teus pecados estão perdoados. O poder de Deus manifestado em Jesus transforma totalmente o paralítico, que recupera suas forças para carregar o catre e assumir as responsabilidades. Levanta-te, pega o teu catre e vai para a tua casa. O homem redimido pelo poder de Deus torna-se capaz de viver de acordo com a sua nova condição. O Evangelho alerta-nos para o poder da palavra eficaz de Deus, que ultrapassa os limites do poder humano em que tantas vezes pomos a nossa confiança. Perdoar os pecados é muito mais do que curar de uma paralisia. Os escribas estavam limitados pela imagem de Deus que eles mesmos tinham criado. Por isso, não estavam para acolher a força libertadora do reino. Também, nós não devemos deixar-nos condicionar pela rigidez das formas mentais e das instituições humanas, mas estar abertos para acolher a presença ativa de Deus, que seja com gestos gratuitos e muitas vezes inesperados. Venha ao encontro dos nossos limites. O primeiro ato de amor, a primeira humildade e, portanto, liberdade consiste em aceitar-nos como somos, em ter confiança em nós mesmos para termos confiança em Deus. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Está em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Com meu Deus saltarei muralhas. Está lá em Salmo 18. Moisés fez brotar água do rochedo. Está em Êxodo capítulo 17, versículo de 1 a 7. Também das tuas incapacidades, também das suas fraquezas, Deus pode fazer brotar a vida. O importante é não dobrar-nos sobre nós mesmos, não ficar a chorar por causa das nossas fraquezas, dos nossos limites, não deixar de procurar a Deus também na obscuridade, também tropeçando. Então, não conta o que és, mas o que procuras ser, como Santo Agostinho experimentaras que Deus nunca esteve tão próximo de ti como quanto procuraras. Só vale certamente pouco, mas com Deus podes fazer muito. Se te sentes mais um vale do que um monte, lembra-se que também os vales dão glória a Deus. Deus pode mudar o vale de lágrimas
numa fonte de água. Está no Salmo 84. Oração. Ó Pai, eu quero hoje pedir-te uma fé capaz de abrir telhados, de fazer descer o catre, em que jaz o tomado de tristeza, até ao âmago da vida, ao coração da história, para me encontrar diante de Jesus, perdoado e curado por Ele, poderei regressar a casa, ser restituído a mim mesmo e aos meus, e cooperar eficazmente, Senhor, na construção do Seu reino, ó Pai. Como aqueles homens que ajudaram o paralítico, eu quero fazer o que estiver ao meu alcance, para que todos possam encontrar-se com Jesus, Teu Filho, para serem perdoados, para serem curados pelo poder eficaz da Sua palavra salvadora. Amém. Contemplação. Não é um doente de longe em longe que nosso Senhor cura. Ele opera curas em massa, em grande número. Em Cafarnaum, impõe as mãos a todos os doentes que lhe apresentam e todos são curados. Tem Lucas capítulo 4, versículo 40. Algum tempo depois, teve lugar esta cena tão comovente. Uma multidão considerável seguiu ao longo do lago. A sua habitação é assaltada por essa multidão que lhe apresenta um grande número de doentes. Uma virtude miraculosa saía dele para os curar. Chegam a descobrir o teto da casa, para chegarem a apresentar ao Salvador um paralítico estendido sobre um catre. O Salvador, tocado pela sua fé, ele cura ainda este doente depois de todos os outros. Está em Lucas capítulo 3. Na primeira Páscoa opera tantos milagres que um grande número de judeus é conquistado para a fé. Está lá em João capítulo 2, versículo 23. Na primeira missão na Galileia, o nosso Senhor cura toda fraqueza e toda enfermidade. Mateus capítulo 4. Sobre o monte das bem-aventuranças, multidões de infortunados doentes, vindos da Judéia e de Tiro e de Sidom, são curados apenas pelo toque do seu manto. Antes da primeira e da segunda multiplicação dos pães, Jesus cura primeiro as multidões dos doentes e de enfermos que se comprimem à sua volta. Desde o início das missões de Pérea, nosso Senhor renova os milagres das missões de Galileia e em cada etapa são curados tão extraordinárias como numerosas. Mateus capítulo 19. Por toda a parte, aonde Jesus chegasse, diz o São Marcos, nas aldeias e nas cidades, colocava os doentes no meio das praças públicas, pedindo-lhes que lhes permitisse tocarem, pelo menos na borda do seu manto. E todos o que lhe, em nome dos seus prodígios, está lá em Mateus capítulo 11. Mesmo no dia dos ramos, velou curar ainda, por átrios do templo, os cegos e os coxos que lhe imploravam. Tem Mateus capítulo 21. Oh, glória, Senhor! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Saúde e paz, meu amado e minha amada. Que Deus te abençoe e que nunca, jamais se esqueça. Nosso Deus te ama muito, muitíssimo. Nunca, jamais se esqueça. Creia no nosso Senhor.